Hello, aqui vão 3 dicas de inglês do que fazer e do que não fazer para você que quer passar na prova de mestrado, tá? Então, independente da sua área, em geral as provas de mestrado seguem mais ou menos o mesmo padrão, tá? Então, a prova de mestrado é muito focada na interpretação de textos, certo? E o primeiro mito, vamos dizer assim, que as pessoas costumam pensar na hora de fazer a prova de mestrado é que você tem que estudar muita gramática. E isso não é verdade. Tá? Eu diria que gramática tem que ser de 10 a 20% da sua prática. Então, quando você for estudar, foca bastante na interpretação de textos. Agora, se você for estudar gramática, eu recomendo muito que você foque nos verbal tenses e em conectivos. Tá? Então, dê uma estudada nos verbal tenses, dê uma estudada nos conectivos. Os verbal tenses são interessantes porque você consegue entender como funciona a estrutura das sentenças e isso pode ser muito útil para você entender as inversões, entender os verbos auxiliares, que muitas vezes a palavra está ali e se é um verbo auxiliar você pode fazer uma tradução errada. Então entendendo isso é o suficiente para você conseguir fazer uma boa prova de mestrado, ok? Então primeiro ponto, não estude demais gramática. Quando for estudar gramática, foque-se nos verbal tenses e nos conectivos, ok? Segundo ponto, não foque em ler papers, ok? Então, parece um pouco contra-intuitivo, né? O paper é algo, é a forma mais comum de a gente distribuir conhecimento científico, é como geralmente você conhece novos experimentos, etc. Porém, o paper ele é extremamente técnico, extremamente denso, tá? E não vai ser esse tipo de conteúdo que vai cair na sua prova de mestrado. Isso não quer dizer que não vá cair o paper. O que quer dizer é o seguinte, os textos usados na prova de mestrado, eles são mais analíticos. O que isso quer dizer? São textos que, se você tiver uma boa interpretação, você consegue interpretar e responder as perguntas. Então você não precisa de um conhecimento prévio para fazer essa interpretação, para ter um entendimento bom desses textos, tá? Então tenha em mente, na hora de você fazer sua prática, que você não precisa focar em papers. Eu recomendo você não fazer isso, tá? Porque como eu falei, você não precisa de um conhecimento técnico antes da prova. Ao invés disso, busque conhecimentos da sua área que são um pouco menos densos, tá? Então, por exemplo, você pode procurar por wikis, né? Não necessariamente Wikipedia, mas tem vários sites de wiki, de filosofia. Você muito provavelmente vai achar sites de biologia, física, seja qual for a sua área, tá? Você pode procurar blogs também, que vão te oferecer uma coisa mais técnica, mas que não vai ser tão truncado e tão denso como o artigo científico, como o paper, ok? Então, tenha isso em mente. Busque textos técnicos, porém que não sejam tão densos. Então, aí que está a segunda dica do que não fazer. Não focar em papers e focar em textos técnicos que são um pouco mais palatáveis, vamos dizer assim. A terceira dica é não faça traduções, ok? Então eu sei que em alguns lugares eles pedem para fazer traduções na prova, que na minha opinião é algo um pouco contra-intuitivo, que não é algo que vai te ajudar na sua interpretação. E a menos que você vá trabalhar com a tradução, que você vá fazer isso no seu longo prazo, não é algo realmente necessário. Porém, se a sua prova pede isso, então faça a tradução, né? Invista lá 10 a 15% mais ou menos do seu estudo em tradução. Lembrando que se você tem uma boa interpretação e se você tem um dicionário, você vai conseguir fazer a tradução sem problemas, tá? Porém, se a sua prova pede isso, para que você faça traduções, então faz a tradução ali, mas também não faça isso o principal da sua prática, ok? 70% ali da sua prática deve ser voltado para a interpretação de textos. E como eu falei, para textos mais técnicos, porém sem ser extremamente truncados, né? Sem ser totalmente técnicos, que seja algo mais analítico, como eu falei, ou seja, um texto que você vai conseguir ler e tirar uma interpretação dali, mesmo que você não tenha um conhecimento específico da área, ok? Então essas são minhas 3 dicas, só recapitulando, não foque demais em gramática, foque na interpretação de textos. O segundo ponto é, não use papers, ao invés de usar papers, foque em artigos técnicos ou até artigos científicos sejam mais gerais, mais introdutórios. Você tem, por exemplo, o Big Think, você tem os wikis, como eu comentei, ok? E o terceiro ponto é, não faça traduções, a menos que
na sua prova de mestrado em específico, eles peçam traduções, né? Então, alguns lugares eles pedem. Então, faça um pouco de tradução, mas não precisa ser algo que você vai passar muito tempo fazendo isso, tá? Se você tiver uma boa interpretação, um vocabulário ok, e em geral eles te propiciam um dicionário, você vai conseguir fazer isso sem problema, tá bom? Espero que essas dicas tenham sido úteis e até a próxima.